Olá pessoal, sou o professor Márcio Lima. Na disciplina de parasitologia, hoje a gente vai falar sobre giardíase. Talvez a doença parasitológica mais comentada aí nos dias atuais. Pelo menos aqui na minha região, é a doença parasitológica que mais compromete a população. A doença giardíase, ela também é caracterizada pela presença de um protozoário. Esse protozoário, o nosso agente, então, recebe o nome de Giardia lamblia. Aí alguém está se perguntando assim, professor, mas eu já ouvi falar sobre Giardia intestinalis, sobre Giardia duodenalis, sobre febre de castor era o nome da doença. Todos esses eram o nome da doença. Mas aí os parasitologistas entraram em um senso, em uma conformidade, passou-se então todos a chamar de Giardia lamblia. Giardia, o parasita. Lamblia vem do homem, então parasita do homem. Já respondi o próximo tópico que a gente vai trabalhar, que são os hospedeiros. Então aqui é um parasita de ciclo monoxênico. O que quer dizer isso? Eu tenho apenas um hospedeiro. Então, somente o ser humano é hospedeiro. Ah, professor, mas o meu cãozinho, o meu gato tem giardíase. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês o porquê. Tá ok? A transmissão, pessoal. A transmissão da giardia acontece por contato oral fecal, por ingestão de água ou alimentos contaminados com a etapa morfológica, com a estrutura morfológica, cisto, para ser bem claro, nesse alimento ou nessa água contaminada. Também pode ser transmitido por assentos de banheiro, tá? Aquele contato oral fecal, às vezes você foi ao banheiro, lavou as mãos de forma correta, beleza, tranquilo. Mas você pegou na mão de alguém que acabou de sair do banheiro e não lavou a mão. Então você acabou tendo um contato com uma situação desse tipo. Então a transmissão ela é oral fecal e através da ingestão de água ou alimentos contaminados com o cisto de Giardia lamblia. Pensando em morfologia, a gente pensa no trofozoíta e no cisto. Tem alguns que estão se perguntando, o que eu acho lá no exame parasitológico de fezes? O que eu vou procurar no exame e vou encontrar? Será que eu vou encontrar trofozoíta? Parece um fantasminha, né, gente? Bem legal, bem bonitinho. Ele é bem visível, dá pra gente... Ele tem essa caracterização mesmo. E o cisto, que é esse mais redondinho, com a camada cística aqui, que acaba protegendo o trofozoíta que está ali dentro do cisto. Então, o que eu vou encontrar nas fezes? Na hora do exame, na hora do diagnóstico. Eu posso encontrar o cisto com maior frequência, mas depende da situação em que a doença se encontra, também é possível verificar a presença de trofozoíta. O trofozoíta, ele acaba que ele é menos resistente a ações do meio ambiente em relação ao cisto. O cisto consegue sobreviver aí 2, 3 meses, dependendo das condições que o meio favorece a ele. Certo, pessoal? Então eu tenho o trofozoíta e tenho o cisto. Cisto, forma infectante do parasita. Trofozoíto, forma ativa do parasita. Eu me infecto através da ingestão de cisto, eu vou ativar a doença através da ação do trofozoíta. Pessoal, para isso, a gente então tem o ciclo. O ciclo biológico em parasitologia para a doença giardíase, para o ciclo da Giardia lamblia, então, acontece da seguinte maneira. É necessário que se tenha a ingestão desse cisto. Então a gente consegue observar na imagem, um cisto que estava presente ali nos alimentos contaminados, frutas mal lavadas, água contaminada, ele é ingerido. Esse cisto, ele tem em sua membrana uma barreira protetora, que vai proteger o cisto aqui da ação do suco gástrico. Aqui no finalzinho, quase passando aqui do estômago para o intestino, esse cisto começa-se então o processo de desencistamento, tá? Por conta do meio ácido. Aí eu trago aqui uma característica para vocês que é importante lembrar. Por que eu não posso ser contaminado se eu ingerir o trofozoíta de Giardia lamblia?
O trofozoito ele não aguenta essa ação do seu suco gástrico, do seu tubo digestório. A partir do momento que você comeu algo contaminado com o trofozoito, a própria ação das suas enzimas, um exemplo, a enzima amilase que está na sua saliva, já começa a quebrar, então, esse trofozoito. A hora que chegar lá no intestino já não tem mais nada, não tem como ele ativar a doença. Por isso o cisto, ele vai sofrendo, ele chega lá no final lá do estômago quase já destruído e ali ele desincista. Um cisto dá origem a 2 trofozoítas, então um cisto dá origem a 2, que daqui a pouco começa o processo de divisão binária, aquilo que a gente já falava nas aulas anteriores. Então um trofozoíta vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, por aí vai, gente. Então tem esse processo aqui de divisão binária. Esse processo de divisão binária pode trazer um problema seríssimo no que diz respeito à giardíase. A quantidade de trofozoítas que vai acabar colonizando, então, o seu intestino delgado, essa quantidade ela vai interferir bastante na patogenicidade, na patologia que esse parasita traz para o ser humano. Se você tiver com um número pequeno de trofozoítas, você vai ter uma doença mais branda, mais tranquila, talvez não passe ali de um momento de diarreia, de dores abdominais, algo assim. Agora, se você tiver com o seu intestino totalmente colonizado pelas formas trofozoítas, que é a forma ativa da doença, essa forma ativa da doença, o trofozoíta, se a gente voltar aqui na imagem, vocês conseguem observar que ele tem um disco succionador. Através desse disco succionador, esse trofozoíta ele gruda na parede do seu intestino. Vamos voltar aqui, eu vou ao quadro para mostrar uma imagem para vocês. O trofozoíta, vamos imaginar esse desenho que eu estou fazendo agora como se fosse o seu intestino delgado. O seu intestino delgado, ele é rico em microvilosidades. Essas microvilosidades no intestino, elas são responsáveis pelo meu processo de absorção, seja ele de nutrientes, de gordura, de medicação. Então, o intestino é o nosso principal órgão de absorção. Tá ali as minhas microvilosidades intestinais prontas para absorver aquilo que eu quero. Então, olha só, pessoal. Essas microvilosidades intestinais, elas vão acabar sendo comprometidas pela ação, então, do trofozoíta. Esse trofozoíta, ele vai ficar aqui comprometido. Entenda cada desenho desse que eu estou fazendo aqui, desenvolvendo aqui, como um trofozoíta. Dá uma olhada só, pessoal. Aquelas linhas vermelhas que eu tinha traçado aqui antes, simulando então as minhas microvilosidades intestinais, elas já não existem mais. Sobre elas existe uma espécie de um tapete, a gente até usa esse termo, tapetamento. Então os meus trofozoítas comprometeram de forma total as minhas microvilosidades intestinais. E agora? Eu vou absorver alguma coisa? Os nutrientes que eu preciso absorver, que são essenciais para o funcionamento do meu organismo, eu vou absorver? Se eu vou em um churrasco no dia anterior, como lá aquela picanha com aquela gordurazinha legal que dá o sabor à picanha, será que eu vou absorver aquela gordura? Será que se eu comer um outro tipo de carne, eu vou absorver a proteína que necessito? Será que se eu tomar um leite, eu vou absorver a proteína que eu necessito? Será que se eu tomar um hidrotônico, eu vou absorver ali aqueles eletrólitos que eu preciso absorver? Então, pessoal, quando o intestino está comprometido pela ação dos trofozoítas, acaba gerando a pior de todas as hipóteses de patologia no que diz respeito à giardia, que é a síndrome da má absorção.
Essa síndrome da má absorção, pessoal, pode gerar no paciente uma diarreia com esteatorreia. Esse é o principal sinal de um paciente que tenha giardíase. O que seria essa esteatorreia nas fezes? É uma espécie de uma gordura. Então eu costumo usar alguns termos que vou instigar vocês a buscarem na memória. Todo mundo já viu aquelas banhas de porco fria, aquela gordura de porco quando está fria. Então, essa esteatorreia, ela lembra um pouquinho aquela gordura. É como se eu pegasse uma gordura daquela e colocasse ali, então, um pouquinho de água nessa gordura e ia ficar uma água meio que cheia de gordura. Então, visualiza bem o que seria essa esteatorreia. Fezes com bolhas de gordura, então, nesse bolo fecal. Pessoal, um desenho que eu tinha trago antes, apagando esse intestino aqui que ficou super legal, a gente tem aqui a evolução do parasita no ser humano. Então entra como cisto, se transforma em trofozoito. O trofozoito, então, ele faz aquele processo de divisão binária, então vai virando 1, que vira 2, que vira 4 e por aí vai. Tá? Então esse trofozoita, aqui nessa situação, ele vai se transformando lá na região do seco, quando está quase sendo liberado já, ele volta a ser então cisto. Lembrando então, 2 vão se compactar e virar um cisto, porque depois quando é liberado, um cisto dá origem a 2 trofozoítas. Por que ele é liberado, pessoal? Volta a ser cisto para ser liberado na forma cística, então. Porque se ele é liberado como trofozoíta, qualquer ação do meio ambiente destruiria esse trofozoíta. Já o cisto não. O cisto ele tem uma barreira protetora que acaba o protegendo desse tipo de ação, de pH, calor, umidade, e isso aí acaba até ajudando ele na perpetuação da espécie, certo? Então esses cistos acabam sendo liberados junto ao bolo fecal. E aí a gente finaliza o ciclo. Daqui a pouco alguém tem contato com esse cisto que foi liberado nas fezes, ingeriu ele no alimento, na água contaminada, no contato oral fecal, alcançou intestino delgado, processo de desencistamento e multiplicação na forma de trofozoíta, que daqui a pouco alcança reto, que vai se transformar de novo em cisto e sendo liberado nas fezes. Para ficar mais claro, eu trouxe um vídeo para vocês relatando esse ciclo da giardia acontecendo em um cão. É igualzinho o que acontece no ser humano. Do mesmo jeito que acontece lá no cão, vai acontecer em nós, seres humanos. Então vamos ao vídeo.
voltando então a falar sobre giardíase, a gente vai falar dos sinais e sintomas. Só no momento em que você já está com a doença, alguns sinais e sintomas são observados. Eu disse agora há pouco sobre a esteatorreia nas fezes, esse é um tipo de sinal. Se a gente pensar em sintomas, pode ter-se uma cólica abdominal, pode ter diarreia com esteatorreia, pode ter flatulências, que são gases, náuseas, que é a vontade de ter vômito, o próprio vômito. Tá? Então, são alguns sinais e sintomas que são característicos, assim, que auxilia na busca pelo diagnóstico correto de giardíase. Detalhe, eu não posso, já entrando na parte de diagnóstico, olhar para o paciente e dizer, esse paciente está com giardia, só pela clínica dele. Mas a clínica dele pode favorecer a minha busca, pode favorecer o meu diagnóstico. Então, olha só, vamos pensar numa situação. Uma mãe chega a uma unidade de saúde básica com a criança de 3, 4 anos de idade que frequenta uma creche, queixando-se de dor abdominal, que está com diarreia, essas fezes têm um odor mais característico, um pouco mais forte do que o normal, e essa criança está perdendo peso, está ficando desnutrida, tomou medicação e não melhora, a gente pode dar uma direcionada então. A história que a mãe conta está na linha de pesquisa de giardia. Então, a criança está perdendo peso. Se a criança não está absorvendo nada, a ideia é que o quê? Que ela perca peso. Daqui a pouco gera uma anorexia. Daqui a pouco a criança vai ficar totalmente desnutrida. Então, são situações desse tipo. Então, pessoal, serve até como conselho para vocês. Se você tem uma criança em casa que frequenta esse tipo de ambiente, uma creche, se você sabe que ela está com alguma doença parasitológica, deixa ela se tratar em casa, deixa ela estar totalmente curada para que você novamente leve essa criança até esse local. Creche, escola, porque a gente sabe que lá na creche, talvez tenha sim uma creche com 50 crianças para um único monitor. Então acaba que ele não vai dar conta de todo mundo, as crianças acabam tendo contato oral fecal, acaba não lavando as mãos direito, a higienização já não existe mais, talvez o local em que essa creche é instalada não há saneamento básico, a água que essa creche utiliza para banho e para a água potável para essas crianças tomarem, talvez não seja uma água tratada. A gente tem que pensar ainda no tipo de pacientes que eu tenho nesse local. Se é criança, gente, criança, vocês sabem que tudo que vê quer pegar na mão, tudo que pega na mão leva na boca. Esse processo de levar à boca vai levar com que, caso algo esteja contaminado, vai estar trazendo o cisto até a boca e vai desenvolver todo o ciclo da doença. Antes de entrar no tratamento, me lembrei aqui de uma situação em que é importante se falar de giardia. A giardia, pessoal, além de crianças, ela pode comprometer também alguns idosos. Idosos, a gente sabe que tem nesses abrigos de idosos, idosos que não respondem pelos seus atos, vamos dizer assim. Ele vai, consegue fazer as suas necessidades e essas necessidades ele acaba brincando, passando no rosto, coisas desse tipo. Tá? E essa contaminação aí ela pode existir. Também é importante lembrar de medidas profiláticas quanto à giardíase. Algumas medidas que são importantes: higienização, lavagem dos alimentos, água só filtrada ou fervida, saneamento básico, rede de esgoto, tratamento de dejetos, tratamento de lixo. Aí parte para uma alçada já que não depende exclusivamente só de nós. Não é, talvez a cidade que vocês estão, vocês têm rede de esgoto integral na cidade inteira. A cidade que a gente está, não é assim que funciona. Tá? Menos de 20% da cidade tem rede de esgoto. Então isso pode favorecer essa busca aí pela giardíase. Pessoal, me lembrei de uma outra situação também, em que algumas pessoas ainda fazem uso de água de cisternas. Essa água de cisterna, você deve ter se preocupado quando foi construir a sua cisterna. Vamos imaginar uma situação aqui. Na sua cidade não tem rede de esgoto. Na sua cidade não tem água tratada. Então você tem que ter fossa séptica e você tem que ter
uma cisterna, para que você se alimente, para que você tenha água para se alimentar e usar para todas as necessidades diárias e para que você tenha lá a fossa séptica para dejetos aí, liberação dos seus dejetos. Pense na situação, a cidade que você está não tem nem água tratada e nem rede de esgoto. Então a gente tem que aderir à fossa séptica e à cisterna. Aí você toma aquele cuidado. Seu quintal, 30 metros de comprimento, você faz a sua cisterna lá no fundo do quintal e faz a sua fossa séptica lá na calçada, na rua, quase na rua. Ficou uma distância legal, considerável. Então a chance dessa fossa levar a contaminação lá para a água que você está bebendo existe? Existe, só que mínima por conta da distância que você respeitou. Só que pensa num detalhe, o seu vizinho talvez fez o contrário de você. Ele trouxe a fossa para o fundo do quintal e a cisterna lá próximo à rua. Então, você está tendo contaminação da água que você está bebendo pela a fossa do seu vizinho. Então, cuidado, pessoal, água só fervida. Detalhe, a água tratada lá que as fornecedoras de água trazem, a água aí que a gente paga por ela, um exemplo, aqui em Goiás, no estado de Goiás, a Ceneágua é responsável então por essa água tratada. O cloro que eles utilizam nessa água não mata a giardia. A giardia é resistente ao cloro, então é importante fazer esse uso de medicação. Também relato agora, já entrando na parte de tratamento, é importante que, se em casa, pensa em casa, tem 5 pessoas, aí uma pessoa está com giardíase diagnosticada. A gente tem então que tratar todas as pessoas. O diagnóstico, a gente já tinha comentado algo, mas o diagnóstico ele é através da pesquisa do parasita nas fezes. Então eu busquei lá o parasita nas fezes. A gente faz um EPF, ou seja, um exame parasitológico de fezes. Inúmeras técnicas existem para buscar esse cisto de giardia, mas a técnica de escolha é a técnica de Faust, é uma técnica de centrífugo flutuação. A gente pode falar disso mais à frente, é um outro conteúdo. Centrífugo flutuação em solução de sulfato de zinco. O cisto ele irá flutuar até a sua área que você irá coletar a sua amostra para ver o diagnóstico. Certo? Então é a pesquisa do parasita nas fezes. Descobriu o parasita, o paciente está com giardíase, a gente vai indicar então uma medicação. A medicação que se utiliza nessa situação é metronidazol, sequinidazol, tinidazol. São 3 medicações baratas, de fácil acesso e que você compra aí em qualquer drogaria. E ainda consegue em qualquer unidade básica de saúde. Esse tipo de medicação, pessoal, é importante que todos que estão naquela casa tomem essa medicação. Também vale a pena lembrar que não adianta eu tomar a medicação, eu vou me curar dessa giardia que está em mim agora. Mas aí eu volto para casa e vou continuar tomando água sem ser filtrada, vou continuar comendo as coisas sem lavar, vou continuar indo ao banheiro, fazendo as minhas necessidades, saindo do banheiro sem lavar as minhas mãos. Então, não adianta eu tomar medicação se eu não largar aquilo que traz o parasita. Certo, pessoal? Então hoje falamos sobre giardíase, uma doença aí de saúde pública bastante importante. No estado de Goiás, em algumas regiões, é a doença parasitológica que mais compromete a população. A população que é preferida pela giardia, a gente já falou, então são locais de aglomerações de crianças e idosos. Pessoal, para a composição desse material, usamos os livros de parasitologias que estão presentes em todas as bibliotecas que vocês buscarem. O Rei, Parasitologia, 4ª edição, o Zimmermann, Parasitologia Humana e seus Fundamentos, e também o Atlas Didático de Parasitologia Médica do Neves. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Forte abraço e bons estudos a todos.